Começou mais um resumão de mercado aqui no canal do Guerreiro Investidor, seu canal de investimentos e finanças, hoje sexta-feira, dia 23/5 de 2025, e a Rússia se reuniu com a Ucrânia semana passada, é a primeira vez que os dois países se reúnem desde o começo da guerra em 2022. É um esboço de paz. Na verdade, a Rússia está até tentando colocar uma zona de segurança nas proximidades ali das fronteiras. Os dois países se reúnem embaixo de pressão dos Estados Unidos para um acordo de paz o quanto antes. E claro que o que a Rússia quer é que a Ucrânia não entre para a OTAN e que seja anexadas zonas já dominadas pelos russos. Isso não impedirá que a Rússia no futuro venha a invadir a Ucrânia novamente e outros países, já até caiu bomba na Polônia, mas enfim, deixa em off isso. Eh, mas pelo menos temos um esboço de paz aí e ao que parece essa paz já foi até rompida novamente pela Rússia com o maior ataque desde o início da guerra anteontem. E o Bitcoin superou a barreira dos US$ 109.000 essa semana, alcançando o seu maior patamar recorde em toda a sua história. O último pico tinha sido na eleição do Trump, lógico, depois de todas aquelas declarações do Trump pró criptomoedas, quando ele foi eleito, o mercado já esperava já uma abertura imensa nesse setor. E agora a gente teve até valores maiores do que naquela época. Isso se deve muito ao aumento dos aportes e à entrada dos grandes players e de instituições financeiras imensas nesse mercado. A Coinbase agora faz parte do índice S&P 500 e é claro que a gente enxerga o Bitcoin como uma reserva de valor que, ao longo do tempo, tende a subir e superar esses patamares. Todo mundo espera isso. O Bitcoin é o ouro digital, é uma reserva de valor inimensurável, é deflacionário, então ele tem todos os aspectos para superar esse patamar. E esse resultado veio em meio a uma semana que a gente teve uma trégua na guerra da taxação entre Estados Unidos e China. E quem enxerga uma oportunidade no trade também, não se sabe se é uma boa oportunidade ou não se sabe se ele vai subir, se ele vai superar, se ele vai reduzir, mas quem tem o Bitcoin como reserva de valor a longo prazo, tá vendo que ele vem a cada vez mais se superando e demonstrando que ele serve para esse fim mais do que outros ativos. E não foi só o Bitcoin, o Ibovespa também bateu o seu recorde, superando a marca de 140.000 pontos. Aí, a galera da Bolsa de Valores até que enfim recebeu o tão sonhado prêmio. Isso se deve muito ao fato de a guerra das taxações estar atraindo investidores para cá, como uma opção alternativa, já que o mercado nacional foi um dos que menos sofreu com a taxação dos Estados Unidos. Além disso, eh, o fim da alta da taxa de juros está chegando, então o mercado já começa a precificar uma queda da curva de juros. Isso é natural, é um ciclo natural. A taxa de juros ela sobe, desce, em conjunto com a bolsa que também sobe e desce. Então, já não tem mais margem para a gente subir juros aqui no país. Consequentemente, os ativos de renda variáveis tendem a se valorizar. Mas é claro que nem tudo é um mar de rosas, não é mesmo? Conforme a bolsa teve a sua alta histórica, bateu o seu recorde de 140.000 pontos, também teve uma queda devido a quem? Adivinha quem? Ao governo. O governo não pode ver a bolsa subir, né? O governo, essa semana, veio com a notícia de um aumento, um reajuste no IOF. Então aí a bolsa deu uma caída também por conta da retirada e liquidação daqueles que já tiveram o seu lucro com a alta histórica, mas o mercado viu como negativo a fala do governo com relação ao aumento da taxação do IOF. O que aconteceu? Vamos entender isso tudo com calma. Então, o IOF
é um imposto muito fácil de ser alterado. Ele não precisa passar pelo Congresso nem nada, numa canetada você consegue alterar o IOF. O IOF, que era de 3,38%, foi para 3,5%. O aumento vai resultar em 20 bilhões de arrecadação e em 2023 pode chegar até 41 bilhões de arrecadação. Você acha que o governo ia deixar 20, 41 bilhões na mesa? É claro que não. Eles estão desesperados por arrecadação. E a fala do governo está cada vez mais desesperada. Eles já não têm mais de onde tirar. Quando recorre ao IOF é porque já não tem mais de onde tirar, porque o IOF é o botão de emergência da arrecadação do governo. E aí é claro que o governo sentiu a pressão do mercado, não só do mercado como da sociedade como um todo, e recuou nessa sexta-feira, trazendo uma nova fala e alterando, voltando atrás no plano de aumento do IOF, só que não totalmente. Recuou em partes. Então, o que se manteve foi basicamente 0% no IOF em fundos nacionais no exterior, e dinheiro enviado por pessoa física para o exterior, 3,5%. 5% em aportes acima de 50 mil para seguros de vida com cobertura por sobrevivência. Alíquota para créditos de empresa, 3,95%. E o cartão usado no turismo, aquele cartão da XP, o cartão do Banco Inter, cartão do exterior, aumentou para 3,5% a alíquota também. O que é péssimo e abre um precedente, porque já tinha uma previsão de redução dessa alíquota que estava em 3,38%, tinha uma previsão de redução para zero, para zerar. Não só não vai zerar, como vai se manter a taxa de 3,5%. Isso é um sinal de desespero do governo e não tem mais de onde tirar a arrecadação, sendo que não tem mais o que fazer. O governo precisa ter um pacote efetivo de corte de gastos, porque a arrecadação já subiu um teto e já está para lá da curva de Laffer. Quando isso acontece, uma arrecadação muito alta, a economia como um todo ela trava, porque isso gera um fator inflacionário, a taxa de juros sobe e a população começa a não ter mais como pagar esse tributo. E enquanto não tiver um ajuste fiscal, uma política de responsabilidade fiscal para com as contas do país, nada vai mudar. Então, nosso mercado fechou da seguinte forma: o dólar fechou em 5,65, o Dow Jones 41.719 mil pontos, o S&P 500 5.820 pontos, Nasdaq 18.822, o índice de Xangai da bolsa chinesa fechou em queda também de 3.348. Todo o mercado norte-americano aí, China, fechou em queda, é uma correção aí da semana de pausa nas taxas, na guerra de taxação. O ouro fechou quase que a mesma coisa, R$ 613 a grama. O petróleo também quase que a mesma coisa, 64,77 o barril. O Bitcoin, como a gente já tinha comentado, fechou em 109.670 dólares, teve uma alta expressiva. O Ibovespa, apesar de ter tido a correção com relação aos resgates, por ele ter batido o recorde nessa semana, e também a notícia do aumento do IOF por parte do governo, fechou em 37.296 pontos, uma alta expressiva com relação à semana passada. O IFIX se mantém ali lateralizando, mas numa leve subida de 3.443 pontos, e PCA se mantém a 5,53% acumulado dos 12 meses, e Selic 14,75%. Esse foi o nosso resumão de mercado. Toda semana aqui a gente tem esse resumo para você que está trabalhando, não tem tempo de acompanhar o mercado, a gente vai trazer tudo encaixotadinho e didático para você aqui com as principais notícias da semana. Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Um abraço e tchau!